Olá, meu nome é André Luiz Silva Brocchieri, eu pratico yoga desde 1977 e sou professor de yoga desde 2005. Eu me propus a montar esse curso de Mindfulness e espero que você aprecie. Vamos começar falando do órgão mais importante do corpo humano, o cérebro. Ele é responsável pela criação de obras de artes maravilhosas, tais como os afrescos da Capela Sistina, a Catedral de Constantinopla, as 4 estações de Vivaldi, o Moisés de Michelangelo, o Pensador de Rodin. Somente nos últimos anos, com o aumento da tecnologia, é que conseguimos vislumbrar seus mistérios. A tecnologia avançou e, com o desenvolvimento de novos instrumentos de investigação, aprendemos muito sobre o seu funcionamento. Esses instrumentos são tanto mentais quanto físicos. Do ponto de vista mental, o grande responsável é a matemática. O desenvolvimento da estatística, principalmente associado com a psicologia e a psicanálise, fez com que aprendêssemos sobre os caminhos invisíveis e intangíveis da mente humana. Neste assunto, o grande responsável pelo descobrimento do id, ego e superego foi Freud e seus discípulos. Do ponto de vista físico, instrumentos como o eletrocefalograma e a ressonância magnética mostraram-nos as frequências com que o nosso cérebro funciona, as áreas do cérebro que funcionam dependendo das atividades que fazemos. Como consequência destes avanços, descobrimos que o nosso cérebro, do ponto de vista de gasto de energia, ele é composto de 5 faixas de frequências básicos: o θ, o delta, o alfa, o beta e o gama. Do ponto de vista estrutural, ele é composto de 3 camadas distintas: o reptiliano, o límbico e o córtex. O gasto de energia é tanto maior quanto maior a frequência de funcionamento do cérebro. Devemos entender que todas as frequências atuam ao mesmo tempo. Existe a predominância de uma frequência sobre a outra, dependendo de quão nova é a situação frente às memórias guardadas. Devido à interação das informações citadas, vou descrevê-las em conjunto. Cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é o mais antigo. Ele tem aproximadamente 178 milhões de anos. Os estudos biológicos nos indicam que um órgão torna-se estável depois de aproximadamente 500 mil anos. Por isso, essa parte do cérebro é muito estável. Ele é responsável pelas respostas básicas do organismo. Estas respostas limitam-se a ataque ou fuga. Eles são a chave do instinto da sobrevivência. Essas respostas são inconscientes, pois a consciência é uma área nova do cérebro. A consciência situa-se com maior propriedade no córtex. A percepção é feita com a atenção involuntária. Este é o reino das ondas delta, que variam entre 0,1 e 4 Hz. Ela dispara a resposta condicionada com uma enxurrada de hormônios. Os hormônios, produzidos pelo cérebro reptiliano, não é suficiente para acionar os tecidos do corpo todo. Por isso, entra em ação o cérebro límbico, como veremos abaixo. Esse conjunto rápido aciona todas as frequências do cérebro e, dependendo se a situação for nova ou não, aciona a capacidade de análise e de movimento. As frequências beta e gama, como veremos adiante. Agora,
vamos falar do cérebro límbico. Cérebro límbico. O cérebro límbico tem aproximadamente 35 milhões de anos. Nesta parte do cérebro ocorre a produção dos sentimentos humanos. Ele é estável. Os sentimentos humanos que são produzidos pelos hormônios nesta região do cérebro são o medo, a tristeza, a raiva e a alegria. Esses sentimentos são subconscientes, ou seja, pertencem ao reino do ego, do ponto de vista da psicologia e psicanálise. A faixa de frequência que os aciona são teta e alfa. As ondas tetas situam-se entre 4 e 7 Hz. As ondas alfa situam-se entre 7 e 13 Hz. A importância desses sentimentos podem ser observados na alegria. A alegria é responsável por mais de 60% da recuperação de doentes, por exemplo. Os outros sentimentos também têm a sua importância, principalmente se o assunto for a formação dos condicionamentos. Eles foram muito importantes durante a fase em que vivíamos no estado de natureza, ou seja, quando tínhamos que enfrentar com mais frequência as adversidades do ambiente à nossa volta. As adversidades tinham sua origem nos fatores climáticos, geográficos e biológicos. Como veremos no curso básico de formação de yoga, são 4 os geradores de dor. As adversidades acionam os 3 sentimentos negativos do cérebro límbico. Esses sentimentos são os formadores do estado de estresse. Nesta condição, o cérebro grava com mais detalhes sobre as condições circundantes a fim de evitá-las na próxima oportunidade. Ou seja, formam-se os traumas. Esses são alguns dos acionadores da síndrome do pânico, da ansiedade e da depressão. Como citado acima, o consciente é mantido pelo córtex. O córtex. Essa parte do cérebro tem apenas 200 mil anos. Ainda não se estabilizou. Essa parte do cérebro é responsável pelo desenvolvimento da consciência, da matemática, da filosofia, das ciências, das artes. O conjunto de todas as suas funções compõe um órgão onde foram observados efeitos interessantes e surpreendentes. Uma dessas propriedades é a capacidade de se reconhecer. Na frequência beta, os nossos sentidos estão ativos e a nossa consciência também. Nesta condição, nós recebemos 400 bilhões de bits de informação por segundo. Apesar disso, nós temos consciência de apenas 2.000. Os gastos de energia são enormes. É nessa frequência que temos condições de exercitar a análise e utilizar toda a nossa capacidade de concentração e atenção. Afinal, o que é a atenção? A psicologia observou que existem 2 tipos de atenção: a involuntária e a voluntária. Atenção involuntária. A atenção involuntária é a responsável pelas respostas de ataque ou fuga. Portanto, são garantidores da sobrevivência. Ela está presente mesmo no cérebro reptiliano. Isso significa que ela se manifesta mesmo nas frequências delta, teta e alfa. Ela age todas as vezes que um movimento acontece. Desde a Grécia Antiga, qualquer movimento está relacionado com a presença divina. Uma vez que o cérebro reptiliano identifica um movimento, ele tinha que decidir qual a resposta adequada para a observação feita. Identificada se a resposta era de ataque ou fuga, o cérebro límbico aumenta a produção de hormônios do estresse, isto é,
os sentimentos de raiva ou de medo, respectivamente. Para uma produção localizada, o cérebro gera a quantidade de hormônios suficientes. Entretanto, para que isso tenha um efeito sobre as demais áreas do corpo, a saber, músculos e vísceras, são ativadas as glândulas endócrinas. Um exemplo delas, as suprarrenais. Aumenta a produção de adrenalinas, noradrenalina e cortisol. Todo esse processo tem que acontecer em microsegundos e com o menor gasto de energia possível. Como eles são garantidores da sobrevivência, são chamados de instinto de sobrevivência. O cérebro primitivo e habituado com a escassez do estado natural, faz dos condicionamentos uma maneira mais econômica de resolver problemas conhecidos. Por isso, os condicionamentos ficam guardados no inconsciente e no subconsciente. Lembremos que os condicionamentos, também chamados de hábitos ou crenças, são maneiras mais rápidas de conseguir resultados esperados. Eles agem em várias funções básicas do organismo. Estão entre elas o crescimento de pelos e cabelos, os batimentos cardíacos, o crescimento das unhas, a digestão, a assimilação e distribuição de nutrientes, a audição, a visão, as capacidades olfativas e gustativas. Podemos ainda citar uma série enorme de condicionamentos psicossociais. Eles representam mais de 99% de todas as nossas ações. Devido à enorme quantidade de condicionamentos existentes, muitos filósofos e cientistas costumam afirmar que não existe o livre-arbítrio. Os condicionamentos formam-se no cérebro humano sobre determinadas condições. Essas condições são nos momentos de grande estresse, nos momentos de relaxamento, quando as frequências do cérebro chegam nos níveis alfa, teta ou delta, com frases ditas utilizando-se de figuras de linguagem e rimas, numa determinada sequência tonal relacionada com a música e também com a sequência áurea. Atenção voluntária. A atenção voluntária é responsável pela análise complexa de novas situações. Esta afirmativa foi comprovada em estudos em cobaias e através de estatísticas em consumidores e atletas de alto nível. Quando ela é acionada, existe um consumo enorme da quantidade de energia do cérebro. Todas as funções cerebrais são ligadas. As decisões são tomadas muito lentamente. Isso prejudica o desempenho da atividade. Ela analisa o momento e correlaciona com as informações gravadas no inconsciente. Esta atividade cria novas relações sinápticas. Observe que isso já é um início de condicionamento. Quando exercitadas corretamente, estabelece os novos condicionamentos que serão executados rapidamente com um consumo mínimo de energia pelo inconsciente. Por isso, o cérebro utiliza os condicionamentos, também chamados de hábitos ou crenças. O grande problema da natureza é que os eventos sempre são novos. O universo renova-se a cada momento. Isso gera a necessidade de novas análises. São necessárias novas decisões. A capacidade de tomar novas decisões a cada momento é o que chamamos de livre-arbítrio. Mindfulness. Mindfulness pode ser traduzido como atenção plena. O objetivo dele é fazer com que diminua a função de análise e movimento do cérebro e do corpo, respectivamente. Ou seja, diminuir a incidência das frequências beta e gama. Afinal, elas consomem muita energia e dificultam a capacidade decisória. Entretanto, o desejo
também é fazer com que consigamos manter a consciência. Por isso, o seu objetivo é manter-se na frequência alfa. Nela, reduz-se os gastos energéticos, mantém-se parcialmente a consciência e inibe as respostas condicionadas do cérebro límbico. Associado a isso, existe a possibilidade de aumentar a consciência das funções internas do organismo, ampliando as relações sinápticas entre elas. E, ainda, embora um pouco mais difícil, estabelecer novos condicionamentos. Portanto, manter-se nessa frequência é muito útil. Essa foi a descoberta feita pela medicina. Neste curso, nós vamos aprender a acessar e manter-se neste estado de consciência. Naturalmente, ele deve ser uma atitude deliberada, uma vez que os condicionamentos existentes nos levam a usar todas as frequências ao mesmo tempo. Acessar e manter-se nesse estado de consciência é uma condição natural dependendo das disposições genéticas específicas de cada indivíduo. Ele foi também uma condição treinada e exercitada por um grupo social muito restrito, os praticantes e mestres de yoga. A permanência nesse estado de consciência permite-nos ainda muito mais coisas. Este é o motivo pelo qual, dos 100 livros que mais influenciaram a humanidade, 4 citam praticantes de yoga. Existem mais de 3.800 trabalhos científicos que têm por base os textos de yoga. O yoga deu origem ao Pilates, à eutonia, à RPG, ao Feldenkrais, aos alongamentos modernos, ao Low Pressure Fitness, entre outros. Espero que aprecie a informação.